Estamos aqui para conhecer no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Belo Horizonte, a exposição Joaquim Torres Garcia, 150 anos. E esse artista, ele foi um dos nomes mais influentes da arte moderna, cuja visão universal integrou aí razão, sensibilidade e aproximação entre culturas. E assim é uma forma de ampliar os horizontes e conhecer esse espaço desse grande artista. E é uma exposição gigantesca. Ela é uma exposição que ocupa praticamente o subsolo e todas as galerias. E aqui no subsolo é onde nós vamos iniciar essa caminhada e que celebra aí a trajetória e o legado de um dos pilares da arte moderna na América Latina. E nessa mostra nós vamos conhecer aqui obras emblemáticas, além aí de desenhos, manuscritos inéditos para o público brasileiro e principalmente aí apresentar esse pensador global que foi aí além da criação do universalismo construtivo, que foi um movimento aí que integrou a razão e também a emoção na construção de uma linguagem própria e assim influenciou diversos artistas que estão presentes também nessa mostra. E entre os diversos artistas que são convidados para essa mostra, nós temos aqui Adivânio Lessa, ele que nasceu e vive em Lavras Novas, que é um distrito aqui de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, e tanto a sua terra de origem, que é marcada ali pela herança quilombola, quanto os ofícios de seus pais, que eram tropeiro e cesteira, são partes ali fundamentais do universo que foi irrigando ali a sua poética. E esse artista aí realiza ali esculturas de grande escala a partir de troncos de madeira de árvores mortas, raízes e trançados de cipó. E essa arte aqui chamada energia, esse trabalho ele é feito exatamente desses componentes. E ele vincula os seus conhecimentos ali da cestaria e da marcenaria com as madeiras e com as fibras que são encontradas nas matas da região de Ouro Preto, que é o cipó alho, o cipó São João, a candeia, o jacarandá, a folha miúda e também o alecrim. E em estreito diálogo ali com esse repertório, que o artista, que também é agricultor, ele realiza ali as suas peças. E é interessante também que o artista Joaquim Torres Garcia, ele buscou também estabelecer diálogos entre diferentes campos do saber, e assim ele foi aproximando as artes visuais, a arquitetura, a filosofia, o design e também a educação. E é bem interessante a oportunidade aqui do mineiro que está aqui em Belo Horizonte ou na região metropolitana de conhecer essa exposição e conhecer um pouco mais também desse grande artista e todos os trabalhos que estão expostos aqui nesses espaços. De certa forma, é inegável que nos últimos 500 anos a América Latina e a América do Sul, ela foi redesenhada aí nos rumos da cultura ibero-americana. E essa transformação, ela nasceu aí de choques culturais que foram provocados aí pela chegada de italianos, espanhóis, portugueses, franceses, holandeses e outros imigrantes que encontraram aqui povos originários que já estavam aqui na formação do continente e eram indígenas de dezenas de etnias, povos africanos e outros grupos antropológicos assim menos estudados que compunham então a América do Sul e a América Latina. E o Tratado de Tordesilhas inaugurou então essas tensões e que ainda hoje atravessam a nossa Constituição Social e Constituição Política. E assim, poucas figuras contribuíram tanto para essa emancipação quanto o artista uruguaio Joaquim Torres Garcia. Estamos vendo aí essa pintura de grande dimensão, chamada Rapsódia Americana, do artista Delso Shoa, e é um trabalho magnífico, um trabalho bem colorido,
e é uma acrílica e resina sobre lona. E esse artista, ele nasceu e estudou e morou em Maceió até se formar em medicina em 1981. E nessa época, paralelamente, ele iniciou seus estudos de pintura na Fundação Pierre Chalitta, e assim ele partiu para uma viagem de estudos na França, onde conheceu mestres da pintura, e depois retornou ao Brasil com uma breve estadia aqui em Belo Horizonte. Então é esse trabalho também que está exposto aqui no subsolo do CCBB e que faz parte dessa exposição. E neste subsolo nós temos também 2 cópias dos parangolés de Hélio Oiticica, que ele criou ali em 1967, e que são capas, faixas e bandeiras que foram construídas com tecidos e também plásticos, e às vezes ali contém frases políticas ou poéticas. E ao vestir, correr ou dançar com um parangolé, a pessoa deixa de ser um espectador e torna-se assim parte da obra de arte. Por essa razão nós temos esses parangolés aqui no subsolo, que são cópias que fazem aí uma rememória do artista Hélio Oiticica. Já iniciando aqui a entrada no terceiro andar, toda a galeria do terceiro andar vão ter obras de Joaquim Torres Garcia e também de outros artistas convidados, como eu já havia dito. Nós vamos percorrer todo esse espaço e conhecer, portanto, aí os trabalhos desse artista que fez a sua grande história e influenciou diversos artistas contemporâneos de forma posterior. E este artista, que foi o autor do célebre Mapa da América Invertida, ele foi um dos grandes pioneiros sul-americanos da arte moderna e influenciou diversas gerações e diversos artistas que com ele ali corroboravam pela mesma ideia. E ao sair aqui do subsolo e percorrer as galerias no interior desse Centro Cultural Banco do Brasil, nós vamos conhecer escritos inéditos que evidenciou suas relações indiretas com a arte brasileira e que destacava ali o universalismo construtivo, e que era um método que articulava ali a antropologia e a geometria em diálogo com propostas decoloniais e visionárias em sintonia ali com a produção brasileira. E assim foram convidados também artistas contemporâneos que dialogam e contrapõem as ideias de Torres Garcia e sua terra ampliada a partir ali do Uruguai. E como funciona essa exposição que celebra aí os 150 anos do nascimento desse artista e que está aqui nesse centro cultural? Ela vai ser organizada em salas temáticas que são dedicadas à sua vida e às suas obras. E ao caminhar por esse percurso, o público será convidado a conhecer aí a produção artística multifacetada, que vai reunir pinturas, manuscritos, desenhos e também esculturas. E essas obras elas vão revelar o seu imaginário, as suas pesquisas fundamentais sobre geometria, metafísica e os grafismos aí dos povos do mundo. E ela evidencia também a sua escrita plástica, suas relações com as vanguardas europeias e também a sua contribuição decisiva para a arte moderna, na reunião aí de todos esses temas para a criação do universalismo construtivo. E por ser uma celebração, essa exposição também vai reunir muitos convidados e ao longo dessas salas serão encontradas também obras que Torres Garcia ele teve ali lado a lado com artistas modernos e também contemporâneos. Por isso que andando por aqui, nós vamos ter trabalhos também de diversos outros artistas e que são obras que suscitam relações diretas e indiretas, de formas subjetivas e até poéticas, e que se entrelaçam ali ao pensamento e à linguagem plástica deste grande artista, buscando assim expandir o campo de fruição, a reflexão e também o aprendizado. E já caminhando aqui nos corredores para iniciar toda a caminhada, que vai ser longa, nós vamos ver aqui então essas relações entre geometria, cartografia, poesia, o inconsciente coletivo
encontros e desencontros, cartas, afetos, vídeos e também instalações que vão estar aqui para que possa experimentar esse espaço expositivo e trazer então esse universalismo que foi proposto aí pelo artista Torre Garcia, que era um homem aí de todos os tempos. E essa exposição então ela vai ter esse diálogo aberto onde muitas outras relações elas vão sendo construídas e o público assim será presenteado aí ao longo do percurso em conhecer muitas obras. E nessa primeira sala, tudo que nós estamos vendo é pertencente a Joaquim Torres Garcia, que são aí anotações, manuscritos, cadernos diversos, impressos, brinquedos de madeira que ele construiu, desenhos, tudo isso pertence a esse artista. Assim como as pinturas que estão também nessa parede. E há uma curiosidade aqui, logo na entrada dessa primeira sala, há uma carta de Cecília Meirelles, ela que viveu de 1901 até 1964 e que foi escritora, ela foi jornalista, professora brasileira, pintora e uma das grandes poetas da língua portuguesa e amplamente considerada a maior poeta do país. E nessa carta que ela fez, que é endereçada a Torres Garcia, datada de 8 de abril de 1939, ela diz aí que queria escrever uma longa carta para ter uma conversa com ele sobre a arte construtiva e também sobre o livro que o artista escreveu chamado A Tradição do Homem Abstrato. Porém, as tarefas dela iam tomando o seu tempo e a fez escrever então essa carta apenas de forma breve. E nela ainda ela informa que estaria enviando um livro que continha ali após a página 40, desenhos, fotografias de trabalhos de cerâmica que foram realizados pelo seu marido, que em seus últimos anos de vida havia dedicado ali intensamente aos estudos da arte primitiva brasileira, com o intuito aí de fazer um nascimento desses motivos decorativos e não só da cerâmica. E ao final dessa carta, Cecília ainda diz a Torres Garcia que vai escrever outras vezes, que possui ali grande admiração pelo seu espírito inovador e progressista dentro da arte, e caso ela viaje ao Uruguai, que ela iria pessoalmente falar com ele ali as coisas que os ocupavam e preocupavam. Então essa exposição ela tem diversas contextualizações e se for olhada com calma vai entender uma história por completo desse artista uruguaio e que foi muito importante aqui na América do Sul. Nós já estamos vendo aqui na parede diversos desenhos de estrutura desse artista e que usam uma grade ortogonal geométrica, que é uma forma de estruturas de linhas e caixas que lembram aí uma parede compartimentada ou uma torre de símbolos. E esse artista uruguaio ele organizava os símbolos universais, os números, as letras e também as formas humanas dentro desses blocos estruturados para criar então uma linguagem visual equilibrada e também arquitetônica. E essas redes ortogonais, elas são caracterizadas por linhas verticais e horizontais que vão dividindo o papel ou tela em compartimentos regulares. E cada espaço da grade vai abrigando ali um ícone diferente, como sol, peixes, relógio, coração, e traz de certa forma uma visão construtivista, onde a estrutura substitui a perspectiva tradicional por uma ordem plana, geométrica e mental. E nós vamos ver também, percorrendo aqui ainda nessa sala, os esboços dos brinquedos desmontáveis desse artista. Ele que criou aí diversos brinquedos de madeira. E ele dedicou uma parte importante de sua vida à criação de brinquedos. E essa prática ela começou ali após a Primeira Guerra Mundial, que foi um período ali de forte crise na Europa e também de crise profissional. E foi nesse contexto que esses brinquedos eles foram surgindo como um campo ali de experimentação
e possibilidade também de independência financeira. E é por essa razão que a madeira se tornou o elemento central dessas criações, que eram esses brinquedos desmontáveis e articulados, que eram brincados aí de diferentes maneiras. E esses gestos que dialogam aí com a sua pintura, as cores de sua paleta e uma especialidade próxima da escultura, foi revelando uma organização modular que era semelhante à de seus desenhos e também pinturas. E ao longo do percurso, essa linguagem visual desses brinquedos, ela foi transformando à medida que o artista foi transitando por cidades como Barcelona, Nova York, Fiesole, Villefranche-sur-Mer, em Paris. E assim ele foi deixando marcas perceptíveis nas formas e também nas soluções visuais. E em diversas ocasiões esses brinquedos foram expostos ali lado a lado com suas pinturas e também com suas esculturas, e assim foram revelando quanto pertenciam ao mesmo universo criativo. E falar em universo criativo, nós estamos aqui percorrendo uma parte da exposição que é chamada Os Desenhos, Histórias da Minha Vida, e que forma um conjunto de diversas ilustrações que foram feitas em 1937 pelo artista uruguaio, e que traz aí uma espécie de sua autobiografia homônima, escrita aí por terceira pessoa. E essas obras íntimas, elas registram memórias visuais de sua trajetória, incluindo aí uma marcante passagem pela juventude e impressões de viagens ao Brasil. E uma curiosidade ao percorrer aqui algumas pinturas do artista, pois pessoas que conviveram ali com ele teve um lugar reservado aqui nessa exposição, e uma delas aparece várias vezes em alguns retratos, mas poucos visitantes sabem quem é, e que na verdade é Manolita Pinha, que era viúva do artista e que depois de sua morte, ela passou aí 40 anos batalhando para preservar esse acervo da família, onde ela reuniu aí documentos, reaproximou herdeiros dispersos, até fundar, já na idade ali dos 106 anos, o museu que hoje leva o nome do marido em Montevidéu. E Manolita morreu aos 111 anos de idade, mas ela conseguiu, em vida, organizar para que um museu que levasse o seu nome estivesse ali em Montevidéu, no Uruguai. E essa ideia que ele tem ali de trazer o sul e fazer desse sul o norte, ele vibra também em todo o percurso dessa exposição, porque em alguns gestos aqui feitos em vida dialogam com essa mesma premissa e que vale também ser destacados. Por exemplo, ali na virada dos anos 20 para os anos 30, Torres Garcia vivia em Paris com o nome estabelecido da vanguarda europeia, ao lado ali do holandês Pierre Mondrian, onde ajudou ali a fundar o grupo Cercle et Carré, e dedicado ali à abstração geométrica, que correspondia com boa parte ali dos artistas que mudariam a arte no século XX. E foi desse lugar, que era de prestígio e não como um artista ali periférico, em busca de reconhecimento, que ele decidiu se afastar, e no ano de 1934 ele voltou a Montevidéu para fundar ali seu próprio movimento, que era chamado então de universalismo construtivo, e que o próprio curador aqui dessa mostra, ele descreve que há a prova documental de que o artista simplesmente deu sequência e aprofundou ali aquelas ideias em espanhol, onde ele rebatizou o grupo de Círculo e Quadrado. E Belo Horizonte sendo escolhida para receber as obras desse artista, assim como ocorreu em São Paulo e também em Brasília, tem um cuidado especial em razão de um incêndio que ocorreu em 1978 no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que destruiu diversas obras de Torres Garcia que eram emprestadas ali ao Brasil e que gerou respostas artísticas. Rubens Gershman, que era então adolescente à época, estava na porta do museu no dia seguinte à tragédia e que o levou a criar posteriormente a série Nova Geografia, em homenagem ao artista uruguaio.
E assim foi ocorrendo diversos trabalhos que, em diálogo ali com Torres Garcia, retratavam de alguma forma essa tragédia. Como eu já havia dito, tem diversos retratos de Manolita e esse aí é mais um deles. Pode ser encontrado aqui no interior dessa galeria. E curiosamente também, após esse incêndio, trazer essas obras aqui novamente ao Brasil é como trazer o coração do museu para dentro do nosso país. E foi assim que ficou definido. Alejandro Dias, que é bisneto do artista e que esteve na pré-abertura da exposição, onde ele frisa ali que esse peso simbólico de emprestar esse acervo ao Brasil é de um país aí que em 78 já havia perdido para um incêndio um lote de obras do uruguaio. E por essa razão que ele diz que aqui o país está recebendo o coração do museu que está em Montevidéu e que uma segunda perda seria levar o coração do museu. E essa exposição ela não poderia ser diferente com todo esse cuidado, pois ela faz referência sempre a esse dramático episódio que envolveu aí obras de Torres Garcia e instituições museológicas brasileiras. Um outro aspecto importante a ser frisado também ao caminhar por esse espaço expositivo é que há um grande interesse do artista pela estética artística de matriz africana. E entre as telas que estão aqui contidas nessa exposição está um retrato do escritor francês François Rabelais, que foi pintado por Torres Garcia com traços negros. E essa escolha remete aí a um diálogo com a obra do próprio escritor, que é um cenário de fundo de Pantagruel, que é uma obra-prima de Rabelais, e justamente ali a África. E nessa mesma linguagem aparece também Adão e Eva, de 1932, e que é um estudo baseado ali no cânone clássico grego do Discóbolo, só que de novo com corpos negros. E para de Tarso, são mais evidências de que o interesse de Torres Garcia pela arte feita na África não foi um episódio isolado, mas um fio ali que atravessa décadas de obras. E nesta sala, onde predomina as obras do artista Torres Garcia, nós vamos encontrar também trabalhos de outros artistas, assim como já havia dito, à medida que vai caminhando nessa exposição. Esse aí em específico, que é uma série de vulpinhos, ele é da artista Estela Sokol. Essa artista, ela vive e trabalha em São Paulo e através das gravuras que deram origem ali à sua trajetória artística, ela migrou para as esculturas, inicialmente pequenas, e depois ela foi para a escala urbana. E por meio da combinação de materiais relativamente antagônicos, como mármore e granito e acrílico, lâminas e PVC e também chassis de madeira, ela foi desenvolvendo ali uma abrangente pesquisa sobre a cor, a luz e a sua presença no espaço. E esses trabalhos se apresentam então muitas vezes como pintura ou escultura. E vale também lembrar que essa artista foi indicada ao Prêmio Pipa no ano de 2012. Ela que já participou de diversas mostras no Brasil e também no exterior, destacando ali as exposições individuais em Londres, na Áustria e também em São Paulo e aqui em Belo Horizonte, no Palácio das Artes. Aqui foi no ano de 2008, chamado aí Sol de Inverno. E é interessante também que caminhando aqui pela exposição Torres Garcia, há uma característica também bem interessante, pois o artista, ele tinha ali a arte pré-colombiana no universalismo construtivo como uma ideia. Após ele retornar ao Uruguai em 1934, ele faz da arte pré-colombiana um eixo central ali desse seu universalismo construtivo e de seu projeto de liberdade criativa. E para o artista não se tratava de copiar formas antigas, mas de se basear na dimensão espiritual e coletiva da criação ancestral,
que era simbólica e quase anônima, em contraste ali com a modernidade materialista. E como ele escreveu em Metafísica da história indo-americana, que não deveria tomar nenhuma linha, nenhum motivo da arte incaica ou de qualquer outra da América do Sul, e assim ele ia criar com materiais próprios e segundo a sua própria inspiração, esse objetivo de resgatar princípios e não reproduzir o passado. E foi dessa forma que, ao se voltar para a arte pré-colombiana, que Torres Garcia ele buscava a especificidade sul-americana ao mesmo tempo em que mantém um diálogo com grandes tradições antigas e assim ofereceu fundamentos para uma arte verdadeiramente universal, sem perder ali a identidade local. E essa busca por uma linguagem própria anterior à invasão colonial abriu caminho para uma autonomia estética na América do Sul em relação às vanguardas europeias, mas sem deixar de reconhecer que todas as artes estão conectadas por valores universais que atravessam a vida aí de todos os povos e etnias. Já estamos percorrendo uma outra área temática aqui que tem diversos artistas, trabalhos de artistas variados, e nós vamos perceber que cada artista tem e busca ali aprimorar seus próprios processos de criação, onde ele investiga ali materiais, técnicas e seus conceitos. Estão ali sempre explorando essas novas formas de criar e nessa contemporaneidade buscando aí estabelecer conexões com a vida cotidiana. E esses trabalhos são artistas aí, como eu já havia dito, que tem de certa forma conexão com o artista Torres Garcia. E entre os diversos artistas aqui, nós temos também esse trabalho aí, que é de Javier Bassi, ele que também nasceu em Montevidéu em 1964. E em 1976 ele começou a estudar desenho com Pierre Fossey. Em 93 viajou para o México, para os Estados Unidos, para a Europa, norte da África, e que entre os anos de 92 e 2001 participou em mais de 50 exposições individuais e coletivas no Uruguai, no Brasil, na Argentina, na Bolívia e também no Canadá. Outro trabalho também de destaque é de Emanuel Nassar, ele que é um artista plástico brasileiro, estudou arquitetura na Universidade Federal do Pará e durante a década de 1980 e 1990 foi professor da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal do Pará. E outro trabalho belíssimo é de Walter Nomura Tinho, ele que é conhecido como Tinho e um dos precursores aí do grafite no Brasil e um dos principais nomes da arte urbana na América Latina. E este belo quadro chamado Mar de Livros participou também de uma individual do artista que ocorreu do ano de 2019 e 2020 e que esteve ali presente no Paço Imperial. E esse artista, ele geralmente ali tem espalhado os seus trabalhos por muros, paredes ao redor do mundo, e que de uns anos para cá vem apresentando então os ambientes institucionais. E esse novo habitat não elimina, porém, essas questões sociais e políticas que fundamentam aí suas obras. E assim, esse quadro ele é um fragmento dessa exposição Os Sete Mares. E nessa exposição também nós temos o trabalho do artista Ernesto Neto, ele que iniciou sua carreira e sua trajetória toda marcada por obras de artistas José Rezende e também de Tunga, e que faz a exploração das articulações formal e simbólica entre matérias diversas. E esses trabalhos gotas, eles são esculturas grandes, orgânicas e flexíveis, que são feitas ali de crochê, de malha de poliamida ou laica, e elas ficam pendentes ali no teto. E elas funcionam como instalações sensoriais e também imersivas, e que muitas vezes carregam elementos da natureza, como especiarias, folhas, areia e também plantas.
e elas lembram ali úteros, elas lembram também sacos amnióticos ou grandes gotas d'água caindo. E compondo esse espaço também nós temos o trabalho do artista visual Júlio Leite, ele que é de Campina Grande e foi indicado ao Prêmio PIP em 2011. E seu trabalho chamado Mundo Mix, ele vem trazendo uma instalação em que várias bandeiras de países aí proeminentes da geopolítica global, eles aparecem aí com cores alteradas. E essas alterações servem para compor o que o artista afirma de mudança sistemática na alteração dos mapas, sobretudo aí na composição de variáveis como os fluxos migratórios, superpopulação e também a sociedade de consumo, cujos mecanismos vêm causando profundas mudanças no âmbito cultural e também na viabilidade de um sistema global sustentável. Como pode ser visto, já estamos passando para um outro eixo temático, uma outra parte da exposição. Inclusive temos aí o autorretrato de Joaquim Torres Garcia, do ano de 1947, assim como outras obras de diversos outros artistas que vão estar aqui junto nesse ambiente. E falando um pouco mais desse artista, que aqui é o ator principal da visita nessa exposição, que é Torres Garcia, ele sempre manteve uma relação singular entre o passado, o presente e a eternidade. E para ele, olhar para trás não significava retornar à antiguidade, ou seja, copiar ali elementos do passado, mas sim extrair dela princípios universais que são alheios ao naturalismo e ao decorativismo. E essa operação aparece no período catalão, quando recém-formado, ele recusa ser um pintor ali da vida moderna e adere ao projeto novecentista, imaginando ali uma Arcádia mediterrânea idealizada. E influenciado por Puvis de Chavannes e pela arte grega, ele volta-se a mitos, alegorias e aos achados arqueológicos da Costa Brava, e assim afirmando que a arte nasce da relação entre o homem e a terra. E no universo construtivo, sua busca ali pelo eterno vai ganhando um novo sentido, e é no passado pré-colombiano que ele encontra esses elementos capazes de fundamentar uma arte moderna no Uruguai, ou seja, uma arte ali do presente, mas apoiada numa ordem intemporal. Para Torres Garcia, o atual é o eterno. E é por essa razão também que, ao retornar no Uruguai em 1934, como eu já havia dito anteriormente, ele fez aí da arte pré-colombiana um eixo central aí do seu universalismo construtivo e desse seu projeto aí de liberdade criativa. E à medida que for passando aqui pelos corredores, vou falar um pouco mais sobre esse artista. Ele que nasceu na cidade de Montevidéu em 1874, ele era filho de pai catalão e mãe uruguaia, e cresceu ali nos arredores da cidade em um ambiente de grande liberdade. E sua formação escolar foi autodidata, e sua vocação para a arte foi de forma espontânea, inédita, e em uma família ali de comerciantes e também de carpinteiros. E ele estava convencido que o seu destino seria ser pintor, e assim ele convence o seu pai a retornar ao seu país natal, e em 1891 toda a família emigra para Barcelona. Ele lá se instalou na cidade, junto ali com seus ancestrais, onde ficou impressionado ao descobrir ali a presença da antiga cultura mediterrânea na vida cotidiana. E assim ele fez uma breve formação artística acadêmica para depois retomar ali o seu caminho autodidata. E lá no início, para ganhar a vida, ele começou a trabalhar como ilustrador de revistas e também de livros. E desde ali os primeiros anos, o artista ele rejeita a pintura que tenta imitar a realidade. E ele tende então para uma pintura que vai sendo construída dentro de uma realidade em si mesma. E assim, ele logo na primeira década do século, ele realiza ali sua arte mediterrânea, onde a antiguidade clássica vai ganhando vida
ao tom moderno por sua forte estrutura e caráter plano e também sintético. Nesses anos, então, Torres Garcia foi dedicando à arte mural, decorando igrejas, casas particulares e também edifícios públicos. E a partir ali de 1916, já numa contextualização de guerra mundial e convulsões sociais, Torres Garcia experimenta uma mudança vital e artística que ficou conhecida como a Crise de 17. A cidade, as pessoas e os ritmos das ruas tornaram-se então protagonistas de seus trabalhos, e ele começa a se relacionar com artistas de vanguarda como Rafael Barradas e Salvar Papassei. Em 1920, então, ele muda com sua esposa e seus filhos para Nova York, e suas obras, então, nesse período aparecem a tipografia e elementos gráficos que ressoam com esse ritmo visual da arte metrópole. Quando ali em 1926 ele se instala em Paris, ele integra-se plenamente ali às vanguardas e cria o grupo Cercle Carré. Em suas obras construtivas, estrutura ali o espaço plástico com linhas ortogonais que vão sendo traçadas com base ali na proporção áurea. E assim ele foi desdobrando nelas sinais de ressonância universal, e que trata-se, portanto, de encontrar ali um equilíbrio entre a razão e também a intuição. No ano de 1934, ele retorna a Montevidéu para se estabelecer definitivamente, com a intenção ali de gerar um movimento artístico que foi baseado nas ideias do universalismo construtivo, e assim que transcende esses limites da teoria estética para se constituir em uma forma de entender a arte e também a vida. E assim ele ministra inúmeras conferências, edita revistas e livros, realiza também audições de áudio. No ano de 1935, ele criou a Associação de Arte Construtiva, e em 1942 ele consolida o Estúdio Torres Garcia. Ele faleceu em 1949 e se tornou aí guia e mentor de uma pleiade de jovens pintores. E dentro dessa lógica de novos pintores, há algumas fotografias a mais adiante, aqui ao lado desses quadros, que falam sobre o grupo Ruptura. E esse grupo ele foi criado em 9 de dezembro de 1952, quando um grupo de 7 artistas apresentou ali no Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAM, e eles se apresentaram como Grupo Ruptura, que lançavam ali um manifesto que levava este nome. E muito embora a exposição tenha durado ali apenas 12 dias, seus desdobramentos foram bem longevos. São essas imagens aí que mostram esse grupo Ruptura. E o impacto da arte abstrata naquele contexto e as palavras de ordem do manifesto provocaram debates calorosos que ecoaram aí durante toda a década de 1950. E ao longo do tempo, Ruptura tornou-se um marco na história da arte moderna aqui na América Latina. 3 dos artistas que participaram da mostra inaugural foi Leopold Jarre, Casimir Fege e Valdemar Cordeiro. Eles eram imigrantes que se instalaram no Brasil no imediato ali pós-guerra. E eles vieram consigo não apenas trazendo os traumas da pós-conflito, mas também a vivência junto a grupos de arte abstrata que estavam emergindo com muita força na Europa. Anatol Vladislau, Lothar Charaux, ainda crianças, viveram ali na Polônia e na Áustria, respectivamente, e Geraldo de Barros e Luiz Lacilotto, nascidos aqui no Brasil. E os membros do grupo tinham origem de classe média e trabalhadora, ou enfrentavam ali o desafio de reconstruir suas vidas. E mesmo assim, num país de passado escravagista, ser branco e europeu significava ter condições de ascensão social mais propícias do que a da maior parte da população brasileira. E assim esse grupo defendia a abstração como um projeto de transformação que era capaz ali de permear o cotidiano das pessoas
e influenciando a indústria e organizando também a vida ali em suas mais diversas escalas, e das artes plásticas ao design, da arquitetura à cidade. Estamos vendo aí alguns desenhos do universalismo construtivo de 1943 que foram criados aí pelo artista uruguaio Joaquim Torres Garcia. Esses desenhos representam o auge de sua teoria estética que uniu a geometrização abstrata europeia aos símbolos e também às tradições das culturas pré-colombianas, e que, de certa forma, significava que essa arte contemporânea ela foi influenciada aí por essas tradições dos indígenas americanos. E o marco principal vai estar mais à frente, que vai ser o mapa invertido. E é muito interessante porque muitos críticos interpretaram a imagem como uma obra artística sociopolítica que era destinada ali a combater o imperialismo cultural americano e também outras formas cartográficas e culturais que ficaram enraizadas na colonização europeia das Américas. E esse trabalho também ele se tornou um ícone da cultura popular uruguaia e que será também tema do enredo da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, no Carnaval do Rio de Janeiro em 2027. E assim nós vamos entendendo todas as ideias que estão por trás desse movimento, que é essa teoria estética criada por esse pintor, Joaquim Torres Garcia, e que misturou essa geometria dessas vanguardas europeias com esses símbolos ancestrais e também símbolos indígenas aqui na América Latina, e criando então essa linguagem universal que é caracterizada aí por esses usos de grades ortogonais, essas linhas verticais e horizontais, e que nós vamos entendendo ao longo desse percurso e conhecendo bem sobre todo esse trabalho desse grande artista. E em 1943 foi um ano central para o movimento devido à fundação do célebre Thaler Torres Garcia, ou Oficina Torres Garcia, em Montevidéu. E o desenho mais famoso e emblemático aí desse período é a América Invertida de 1943, que é um marco do pensamento decolonial na arte. E esse desenho ele está contido aqui nessa sala e é inclusive o desenho de entrada aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil quanto ao chamamento para a exposição. E ele tem esse conceito que é um desenho aí de nanquim, que apresenta o mapa da América do Sul invertida, que é um marco ali do pensamento, e ele está virado de cabeça para baixo, posicionando ali o sul na parte superior. E filosoficamente sintetiza aí pela icônica frase do artista: nosso norte é o sul. E tinha o objetivo de afirmar a autonomia artística e cultural da América Latina frente à hegemonia da Europa e também dos Estados Unidos. E além do mapa invertido, o desenho incorpora coordenadas astronômicas, onde a linha do Equador, posicionada ali na base, faz o Sol Inca e estruturas geométricas que delimitam ali o espaço. E assim, após percorrer todo esse corredor, nós vamos conhecer essa obra emblemática que foi criada em 1943, desenhada por esse artista que é Joaquim Torres Garcia, e que traz o conceito principal dessa exposição, que é um desenho que marca ali esse pensamento decolonial na arte e que vai sintetizando aí tudo que o artista construiu e todas as suas ideias no que se refere aí ao universalismo construtivo. Esse termo universalismo construtivo, ele foi uma criação máxima desse artista e ele reuniu então suas experiências com as vanguardas europeias no início do século XX. Ele propôs então essa síntese de estéticas com o expressionismo, com o surrealismo e também com o abstracionismo, com a inclusão ali de elementos inconscientes, simbólicos e que estariam ali no plano ideal, no eterno. Para ele,
toda verdade está em duas linhas, uma vertical e uma horizontal. E assim, respectivamente, o espírito e a natureza, o equilíbrio entre o homem e Criador, o concreto e o abstrato, esses conceitos mais complexos que permeiam então toda essa obra do uruguaio, muito embora só tenha iniciado a redação de sua teoria a partir ali de 1931. E em sua elaboração, a produção de seus brinquedos é um dos capítulos mais significativos dessa história. E isso tudo ocorreu quando ele já estava ali com seus 44 anos e vivendo em uma Europa que buscava seus rumos, logo ali no final da Primeira Grande Guerra, que perdurou de 1914 até 1918. E assim esse pintor iniciou sua saga pela fabricação e distribuição de brinquedos desmontáveis de madeira, todos eles pintados, e que era dessa forma o início de um trajeto que percorreria ali por toda a sua vida. Essa fase em que ocorre essa ruptura do artista aí com os postulados do neocientismo, que era um movimento ali nacionalista catalão com motivação política e cultural, e a rejeição também de pinturas de quadros ali dos 5 murais, que foram encomendados ali pelo Palácio da Assembleia de Barcelona, foi um dos episódios aí que marcou esse movimento. E posteriormente restaurados esses murais realizados ali entre 1913 e 1916, eles foram encobertos por pinturas ao gosto ali da burguesia que os patrocinava, enquanto o quinto permaneceu inconcluso, apenas ali esboçado. E assim antes ele trabalhou com Gaudí na produção ali dos vitrais da Catedral de Palma de Mallorca e também da Sagrada Família. E assim esse artista estava convencido de ter encontrado uma criativa e talvez uma bem-sucedida atividade. E é dessa forma que ele apresentou seus brinquedos pela primeira vez em Barcelona na exposição Brinquedos de Arte, no ano de 1918. E assim apresentava-se os novos produtos na busca de comerciantes que os distribuíssem. E eram famosas ali as edições da exposição de brinquedos e artigos de bazar da Universidade Industrial. A recepção à época era muito boa, mas porém sem aquele retorno necessário que ele precisava. E assim ele ficou muito pressionado por sucessivas crises financeiras e tendo nos brinquedos ali um meio de sustento e também de expressão artística. E foi dessa forma que esse artista muda-se ali com a família 13 vezes entre 1916 e 1926. De Barcelona ali segue para os Estados Unidos, depois para a Itália, para o sul da França, Paris, Madrid, até quando ele retornou em 1934 para Montevidéu, já ali com 60 anos de idade. E por onde ele passou, ele contou com a ajuda ali de inúmeros amigos, comerciantes, políticos, artistas e também diversos intelectuais. E seus brinquedos, desenhos, artigos, pinturas e também suas conferências sobre arte ali chegou a atrair a atenção de artistas das vanguardas como Miró, e, de certa forma, até constitui ali em 1924 a Aladdin Companhia de Brinquedos em Nova York e que foi destruída por um incêndio no ano seguinte. E apesar aí dos brinquedos terem sido exportados para vários países e serem também apreciados em toda a Europa como obras de arte, pela sua originalidade, também linguagem estética, os negócios eles não prosperaram. E essa fabricação em grande escala, ela é de certa forma interrompida. A produção desses brinquedos, ela tornou-se artesanal apenas com auxílio financeiro e a pintura então voltou a ser uma prioridade para o artista. E foi assim ali que no período francês, a partir de 1926, ele foi apontado como o mais rico artisticamente. E assim ele expõe em diferentes galerias, vende tudo o que produz e sua arte então começa a ser reconhecida. Foi no ano ali de 1929 que ele pintou as primeiras obras construtivas
E já em Madrid, que ele começou a desenvolver esse conceito do universalismo construtivo, que é esse conceito que eu apresentei agora há pouco. E foram então esses brinquedos e esses desenhos do universalismo que foram apresentados e estão também expostos, algum deles aqui, junto a essa exposição magnífica de 150 anos de vida desse artista. Ele que faleceu lá na década de 40, porém deixou esse legado gigantesco e é uma exposição muito procurada e muito visitada. E é dessa forma, então, que nós passamos por esse percurso e deixamos, então, registrado essa extraordinária exposição que traz aí de forma bem representativa essa vitalidade dessa arte latino-americana que está aí na raiz do construtivismo. E esse percurso ele vai sendo registrado nessas obras que estão expostas aqui nesse espaço cultural e que reúne então essas pinturas, essas aquarelas, esses desenhos, os afrescos, as colagens, os objetos, documentos ali do período de 1913 até 1943 e que traz então essa rememória desse artista. E essa exposição ela tem a curadoria de Saulo de Tarso e dos bisnetos do artista. E também conta aí com a participação de diretores do Museu Torres Garcia em Montevidéu e traz então essa criação desse diálogo com diversos artistas e diversos outros que possuem essas afinidades com esse construtivismo e essa linha antropofágica brasileira que possibilitou então novas interpretações dessa arte contemporânea. E à medida que nós vamos andando aqui, nós vamos vendo diversos trabalhos que são de Torres Garcia, e por essa razão também nós temos trabalhos de outros artistas que têm a mesma linha de pensamento. E essa caminhada vai fazer então o visitante confrontar e defrontar também com obras de forte expressividade, um contato visual aí muito importante e enriquecedor e que vai ajudar aí a ter uma ideia dessa dimensão do concretismo na sua perfeita harmonia com essas leis da natureza, com o equilíbrio ali estético das formas, das cores e também nesse grau máximo aí de sensibilidade geométrica, e que são um conjunto de obras que impressiona, além aí dessa coleção de livros, manuscritos, fotografias e também apreciar esse geometrismo em estado mais puro. E dessa forma, então, deixamos registrado aqui essa exposição e esse grande artista que buscou perspectivas analíticas da arte na complexidade estrutural desses conceitos filosóficos que foram propostos aí, os seus eternos desafios aí de criações. E é um artista aí que teve um traço bem arquitetônico, com desenhos aí que mostram esse equilíbrio de formas e de espaços e que propõe então essa junção de pintura com esse ritmo gráfico que incrementa aí o seu construtivismo e definiu então essa linguagem invulgar que é caracterizada ali pela objetividade dos seus resultados estéticos que foram alcançados. E nesse seu percurso artístico, certos fatores ali foram decisivos para a implementação de sua linha de execução artística, assim como seu grande interesse pela arte pré-colombiana, as artes primitivas e também a escultura africana. E como dizia o próprio artista uruguaio, que o universalismo construtivo ele representou um movimento marcante e revolucionário no seu embrião. Foi lançado ali a semente do construtivismo no continente latino-americano. Então essa exposição ela vai estar aqui no Centro Cultural Banco do Brasil e que estará exposta aqui desde o dia 15 de julho até o dia 12 de outubro de 26 aqui em Belo Horizonte e com entrada gratuita e que vai reunir aí mais de 400 obras desse artista e diversos outros criadores latino-americanos nessas galerias do terceiro andar e também no pátio.
E fica, portanto, registrado aqui também no Repositório Artístico Mineiro toda essa caminhada para aqueles que estejam distantes, impossibilitados de conhecer de forma presencial, mas que possa acompanhar esse vídeo e conhecer toda essa exposição que foi registrada.